Vamos para mais um estudo então, né? Levítico 14 fala as ofertas pela purificação, ou seja, pela cura da lepra em uma pessoa e em uma casa. A pessoa deveria apresentar-se ao sacerdote e cumprir todo esse ritual, porque aquela pessoa tinha uma nova vida, declarada limpa, porque a maior humilhação era uma pessoa leprosa. Uma pessoa com a doença contagiosa como a lepra, ela deveria, quando uma pessoa fosse aproximar, falar imundo, imundo, ou seja, eu sou imundo. Aí você vê a misericórdia de Jesus a curar vários leprosos. Inclusive a passagem que ele cura 10 leprosos. E somente um volta para agradecer. E esse, ele é estrangeiro. A ingratidão, ela está no coração do homem desde a época de Jesus. Nenhuma pessoa sendo curada de uma doença tão tenebrosa como a lepra voltava para glorificar e adorar o nome do Senhor. Apenas um. Quando Jesus curou um leproso, ele falou, vai lá e oferece o sacrifício que está escrito na lei. No capítulo 15, sobre uma pessoa, quando ela ficava impura pela emissão de sêmen, quando ela coabitasse com uma mulher, o que ela deveria fazer para se purificar. Lembrando que o tabernáculo de Deus, ele estava no meio do povo, Deus santo. Um casal, ele deve se relacionar intimamente. E a gente não pode mudar o modo das relações naturais por outros contrários à natureza. Leia Romanos capítulo 1. Bendito seja o leito puro. Então aí havia a lei da purificação pela emissão de sêmen. Depois, quando a mulher estivesse menstruada, no dia da sua menstruação, Deus criou o homem e a mulher. E a mulher, após a sua menstruação, tinha que ficar em relacionamento durante 7 dias. Quem tocasse nela ficaria imundo, e havia aí um ritual de purificação. Muitos casais têm relacionamento íntimo com a mulher menstruada. Primeiro, um risco muito grande de infecção e de esterilização da mulher. Se o sangue, aquele sangue, vai para dentro da trompa, ele pode trazer uma endometriose, uma infecção, esterilizar aquela mulher. Então Deus, ele é perfeito. Deus, ele criou as suas leis e tudo que Deus fez é bom. Então ele fala para o homem não se achegar à mulher durante a sua menstruação, nem 7 dias depois de terminada a sua menstruação. Era o período de purificação dela. Se você for em Israel e tiver uma judia ortodoxa, se você estender a mão para ela e ela estiver menstruada, ela não estende a mão para você de volta. Você fica com a mão no ar, porque ela cumpre essa lei. Ela não pode tocar em você, senão ela vai deixar você imundo pelo fato dela estar menstruada. Quando a gente vê um episódio daquela mulher do fluxo de sangue, que tocou na orla de Jesus, ela tinha fluxo constantemente, ou seja, era uma pessoa marcada, fadada. E quando ela tocou na veste de Jesus, ali saiu dele poder e ela foi curada. Ela conhecia uma profecia que está no livro de Malaquias, capítulo 4, que o sol da justiça trará a cura na ponta das suas asas. Jesus curou aquela mulher, agora ela já não era imunda mais. Capítulo 16, sobre o dia da expiação, ou o dia da cobertura. Deus determinou um dia no ano em que o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos, no Santíssimo, diante da Arca da Aliança, para fazer expiação por ele e pelo povo de Israel. Ali ele não poderia entrar constantemente, mas no dia do Yom Kippur, a palavra Yom é dia, Kippur é cobertura. E para isso ele pegaria 2 bodes. Um deles seria sacrificado, o sangue seria aspergido na tampa do propiciatório e a glória de Deus desceria naquele lugar. Ele levava bastante incenso, queimar lá dentro, e fazia uma fumaça para que ele não visse diretamente a glória de Deus, porque senão ele morreria. E ele, quando estivesse orando, queimando incenso, fazendo expiação, na ponta da sua veste havia sinete. Caso o sinete parasse de fazer barulho, ele poderia ter morrido.
E o outro bode, ele era solto como bode emissário para o deserto. Nas traduções das Bíblias mais fiéis, fala que era o bode de Azazel. Azazel é o nome de um demônio do deserto. E aquele bode, carregando os pecados do povo de Israel, pagava o pedágio para que eles pudessem passar ali pelo território de Azazel. O bode era solto. Há uma tradição que uma fita vermelha era amarrada na porta do tabernáculo. E quando esse demônio pegava o bode, a fita ficava branca, significando que o caminho estava livre para que o povo pudesse passar. A Bíblia diz que Jesus Cristo na cruz pagou toda a nossa dívida de pecado. Ele pagou o nosso acesso ao Pai. Hoje nós não somos escravos de principados, de potestades, de dominadores. Não foi pelo sangue de bode, de touro. Lê Hebreus 9, que nós fomos purificados do nosso pecado, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então esse dia era um dia que o sumo sacerdote fazia expiação por ele e pelo povo de Israel. Em Hebreus capítulo 5, verso 10, diz que Jesus Cristo é sumo sacerdote. Você vai ver em Hebreus capítulo 9, capítulo 10, que o sangue de Jesus purificou o tabernáculo no céu. E ele desceu até a região inferiores da terra e pagou o nosso pedágio. Então, tome posse hoje, você é livre. Tem os seus pecados perdoados e a sua dívida paga. E você tem acesso ao Pai em um só Espírito. E brevemente aquele que prometeu voltará e nos levará para Jerusalém Celestial. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado, debaixo da proteção, da bênção dele, te livre de todo mal, em nome de Jesus.